a sua flor preferida? Nós temos tantas, não é mesmo? A tradicional rosa, girassol, violetas, lírios, cada uma com sua beleza particular. Sabe que as flores precisam receber os seus devidos cuidados e por isso sempre ensinamos como plantar e cuidar dessas diversidades. Hoje nós vamos falar de uma específica, as orquídeas. São tão lindas, né? Elas são lindas e apesar de existirem vários tipos, será que elas têm alguma utilidade específica que não seja ornamental? Nós vamos descobrir agora e quem vai falar sobre isso é o paisagista Eri Lima, que já está a postos, né, do outro lado da bancada. Bom dia, bem, Eri? Tudo bem? Melhor Você agora. e as orquídeas, Sim, é isso? essas maravilhas que Deus criou, não é Então, verdade? a orquídea, ela tem uma função que não seja só ornamental? Sim, a orquídea, tudo que Deus faz é perfeito. É verdade. Não é verdade? A flor, ela veio para reconciliar as pessoas, para unir as pessoas, para o perdão, para tudo isso. Então a orquídea, ela tem sim, ela traz alegria para a alma, ou seja, não só a questão da decoração do ambiente, como também traz alegria, ou seja, renova as forças. Energia positiva. Energia positiva, justamente. Vamos falar do substrato, que é o início, né? Claro, claro. É o início de tudo. Aqui a gente tem a água. Aí você pode- Tem também leite, Leite. aqui. Por que você trouxe leite também? Por que leite? Leite é um inseticida poderoso contra pragas de orquídeas. E não só para a questão de fortificar a nervura das folhas, como tratar as folhas danificadas, tudo isso. Ok. De uma forma muito simples. Aí você fala, como que eu faço um substrato caseiro? Orquídea não tem segredo, Maria. É muito fácil de plantar orquídeas e de cultivá-las, tá? Porém, condenando o solo, terra que não pode ser plantada, tá? Aí eu vou pegar aqui casca de... Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é casca de árvore, tá? Ó. Qualquer casca de árvore serve, tá? E aí eu tenho carvão, ó. Isso aqui é carvão, tá? Então eu vou misturar os dois, isso aqui já é um substrato de orquídea. Ah, Eri, mas eu não achei fácil a casca de madeira e nem o carvão. Você pode pegar a brita, aquela brita de construção, e misturar com isopor, por exemplo, o plantio está feito com sucesso da mesma forma. Isopor? Isopor, tá? Pode se fazer, resolve, não tem segredo. Por exemplo, aqui eu vou lhe mostrar, olha, eu tenho essa catileia, a dendróbio, perdão, tá? Que é essa orquídea, ela, Por você ela vê, aqui. você percebe que as raizames, ó, elas ficam soltas, você percebe? Ó? Elas não enraizam, elas não se fixam no substrato, tá? Elas Ok. não se fixam, né? Então, o que acontece? Aqui, eu trouxe este tamanho de vaso, tá? Que é um vaso xícara, que você percebe, né? Que é proporcional ao tamanho Dessa daqui. dessa orquídea dendróbio. Tá, a gente não vai pôr, vai tirar e vai colocar... Isso, aqui dentro. E aí, como que é o processo de fazer esse transplante? Aqui eu vou retirar, olha só. Ah, você já vai fazer, então? Sim, já vou fazer, tá? Vou retirar esse vaso xícara de Pode. baixo aqui. Eu seguro. Tá, essa terra eu vou colocar aqui embaixo para Tá, facilitar porque essa aí a gente não vai usar. o plantio. Ok. E aí eu vou vir com essa orquídea. Vou deitar ela aqui com muito carinho, tá? Tirar aqui do lado, olha. Puxar devagarzinho, tá vendo? Ó? Lembra que eu falei de substrato? Ok. O substrato, as raízes não grudam no substrato, pelo contrário, mantém nutridas as raízes da orquídea, tá? Essa dendróbio, ela, com exceção às demais, ela flore 3 vezes ao ano, tá? Ou seja, tratando direitinho, adubando, ela vai continuar florindo sem nenhum problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o substrato, que nada mais é do que casca de madeira e carvão, e vou colocar uma camada aqui embaixo. Em loja de jardinagem, compra já um saquinho disso daí? Muito fácil, já vem pronto já, tá? Esse aqui é um produto que é muito fácil de ser encontrado. E aí, colocou um pouco de substrato aqui embaixo. Aí você fala, Eri, eu já posso colocar esse substrato dessa outra orquídea, já fazer o plantio agora? Não. Por quê? Aí você tem que deixar úmido o substrato que está plantando, tá? Você vai Olha furar, aqui. Isso. Tá vendo aqui, ó? Vai borrifar água. Ó, você vai borrifar um pouco de água, tá? Nesse substrato, porque isso facilita a nutrição das raizames e manter sempre úmido, pelo menos as 2 primeiras semanas pós-plantio, tá? Vou vir com esse vaso aqui da dendróbio, trazer para cá. Aí você vai estar caindo, é assim mesmo devido à floração dela, tá? Vou apertar um pouquinho. Aí você fala, que material que é isso aqui? Isso aqui é musgo. Por exemplo, mas eu não tenho carvão. Você pode colocar só a casca de madeira, ou só o musgo, ou plantar só direto no musgo, o efeito é o mesmo, tá? Aquele musgo de árvore, tá? Percebe, Maria, que tá úmido, tá? Ó. Isso Ai, tá muito bem, olha, bem úmido, até tá? Pela sai questão água da aqui. saúde da espécie. Aí você fala, mas não tá solto, cai, não pode apertar muito, se a orquídea ela não gosta. Por isso que não pode ser plantada na terra, para não sufocá-la, tá? E aí, olha só. Aí você fala, mas é tão simples. Aqui já está feito o plantio dessa dendróbio, tá? Aí você vai arrumando aos pouquinhos, direcionando ela.
Olha só que facilidade para plantar. É bem fácil Resolvido. mesmo. É. Tem poucos substratos, pode colocar um pouco mais desse substrato, não tem nenhum problema, tá? Evitar molhar as pétalas das flores, tá? Regar direto no substrato. Isso Por é quê? muito O que importante. acontece? Porque senão apodrece, as pétalas caem antes do seu tempo, então isso já não é viável se fazer, tá? Ok. O que mais que eu ia te passar? Aqui, olha, eu trouxe essa argila expandida e essa manta de bedim pelo seguinte, porque isso aqui é errado, ou seja, ao contrário deste vaso aqui, eu preciso drenar para transplantar. A argila O do expandida, hortelã. a manta de bedim, porque senão entope e apodrece. Como o substrato não tem moléculas ligadas, nada mais é casca de madeira e carvão, eu não preciso drenar o vaso. Então eu não preciso fazer esse processo com a manta, com a argila expandida. Então não é viável se fazer, tá? Tá, e esse daqui de pedrinha que você trouxe? Não, esse aqui é o quê? O que é isso? Esse daí é o NPK 10-10-10. Por que eu trouxe esse NPK, Maria? Pelo seguinte, o NPK 10-10-10 é um químico, então é extremamente forte. Aplicando esse adubo vai dar toxidez. A orquídea é uma flor muito sensível, então não é viável se aplicar o 10-10-10 justamente por causa disso. Então tá? não é para Não é colocar. viável. Isso que é químico e dá toxidez de adubo, tá? Ao contrário desse NPK, aí você fala, mas que tipo de adubo que eu devo aplicar na minha orquídea para ela se desenvolver? Eu acabei de fazer o transplante dessa dendróbio, você percebe? Isso daqui, Maria, é casca de ovo. Ah, é casca de Casca de ovo? ovo, é rico em cálcio, potássio, magnésio, tá? É um adubo poderoso para as orquídeas. Olha. Você vai pegar aquela casca de ovo, você vai triturar toda ela no liquidificador, tá? E vai simplesmente, olha, fazer isso daqui, ó. De quanto em quanto tempo a gente faz A cada isso? 2 meses. A cada 2 meses é o essencial e ela começa a vir em brotos novos, tá? É só fazer simplesmente isso daqui, ó. Olha que dica legal, é fácil, Justamente. né? A sua orquídea já vai estar adubada já a cada 2 meses, sem a necessidade de aplicar esse químico 10-10-10. O que acontece? A gente tem esse outro adubo químico, porém, ele é em pó, tá? Tá, Ele se deixa eu ver. dissolve rápido. É tipo sal, assim. Justamente. Nas casas especializadas, comercializa, que eu não posso informar a marca, mas tem, o atendente vai informar muito fácil, tá? Esse tem uma dosagem menos forte, então pode se aplicar sem nenhum problema, tá? Esse é bom para floração. Se chegar na casa especializada e falar, olha, eu quero um adubo para orquídea. Fácil, eles vão indicar esse sempre em pó, nada granulado, vai dar toxidez de adubo ao contrário. E daí tá? coloca assim. Sim, eu não vou pôr nisso daqui porque eu já pus o orgânico já, mas poderia ter a opção de colocar com esse químico em pó ou colocar Então coloca casca de um madeira. ou outro. Um ou outro, Tá, não coloca os dois ao mesmo tempo. Isso, correto. Aí aqui, Maria, eu trouxe esse vasinho plástico que muitas pessoas plantam neste vaso plástico, tá? Não é viável, você sabe por quê? Por quê? Não tem os furos lateral, tá? E aí, ou seja, não é legal para as raízames, elas não respiram. Então, já não aconselho se plantar em vaso plástico. A não ser que a pessoa faça um furinho lateral, alguma coisa para que as raízes sobressaiam. Então, quando por esses você furos. ganha, você já tem que replantar Tem que replantar. num lugar com esses buraquinhos para Isso. respiração. Pode-se deixar a sua floração cair, e aí caindo a floração toda ela da orquídea, você pode já fazer o transplante dela, não jogar fora, tá? Ou fazer aquele processinho com a casca de coco, grudar na árvore direitinho, ela vai enraizando ao decorrer do tempo. Eri, enquanto você Tá. se organiza aqui, Ok. eu vou dar um recado, já volto para você continuar a aula Perfeito. sobre orquídeas. Que bonito, né? Você vê que tem todo um detalhe, casca de ovos, né? Muito interessante, são dicas que geralmente a gente não tem, né? Mas aqui no Manhã Leve você sempre tem. Bom, vamos continuar com as nossas orquídeas. O Eri já está me esperando, explicou muitas coisas até agora que você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Você tem que, manda para mim uma orquídea, por favor. Quando você ganha uma orquídea, você já replanta, põe um pouquinho de casca de ovo ou aquele lá que você O compra, químico em esse pó, daí em verdade, pó, né, que é um perfeito. adubinho. Agora, E Maria, aí ela vai ficar bem sadia, né? É verdade. Aqui eu tenho uma Phalaenopsis, essa é a mais comum. Muitos gostam, e, assim, tem várias tonalidades. Você percebe, por exemplo, aqui embaixo eu tenho uma que ela é fruto de enxerto, ou seja, é mesclado os tons das flores, tá? E essa Phalaenopsis, ela é muito simples, você percebe, olha, de cultivar ela, tá? Então aqui eu tenho essa. Epa, deixa eu tirar aqui que enroscou. Que grudou? Grudou. Veja bem, ela é assim mesmo. Você percebe que a raiz dela, ela não se fixa, tá, no substrato, tá? Lembra que eu comentei com você, lembra que eu comentei com você da brita? Olha aqui a brita, tá? Ah, tá. Casca de madeira, brita. Isso aqui é um substrato de orquídea. Você fala, mas poxa, eu vou enraizar em pedra. Não é que enraiza, isso aqui facilita com que as raízes dela, ela sobressaia com facilidade para sair por esses furos aqui e ela se fixar justamente no vaso e sempre decidir pelo vaso de cerâmica, tá? Ok. Isso ajuda a manter a umidade do substrato da orquídea. Agora, essa daqui, eu vou ensinar como podar, que muitas pessoas não sabem, tá?
Aqui você percebeu, olha, que a floração dela está começando já a cair. Ela está sentida já, tá vendo? Eu vou ter que fazer uma poda nela para que ela sobreviva e ela saia bem, ou seja, brotos novos, tá? Mas você vai cortar a florzinha? Sim, eu vou ter que cortar, porque se eu não cortar, isso aqui vai atrasar o processo de desenvolvimento dela. Você vê que mais 4, 5 dias já vão cair essa floração já, tá? Aí eu vou cortar sempre na diagonal, que é isso aqui, ó, tá? Ó, sempre diagonal. Isso agiliza o processo de cicatrização do corte, tá? Ok. Cortei, opa, trouxe pra cá. Aqui eu vou soltar ela também, tá? Quer que eu te Vamos lá, ajude aqui? por gentileza. Essa é uma Phalaenopsis, tá? Tem vários tons, ou seja, no rosa, no branco, mesclada, tá? E esse suportezinho aqui, olha, eu vou tirar de fora com esse ferro de apoio, tá? Aí você fala, poxa vida, mas ela tá toda solta. É a necessidade dela, a sobrevivência, tá? Por exemplo, olha, aqui eu já tirei, tá? Aí você fala, Eri, e essas raízes soltas? Observe, tá? É, aqui que tá a orquídea mesmo, né? Na raiz. Justamente. Aqui tá cheio de fungos. Então, ou seja, eu vou pegar, levar até um tanque ou um balde com água, eu vou lavar todas essas raizames aqui, tá? Vou lavar toda ela, ou seja, tirar todo esse substrato velho, tá? Porque isso aqui tem fungos, ácaros, tudo isso. Isso Que é não legal. normal. Isso é normal, tá? E acumulando. Então eu vou lavar raiz por raiz, já toda solta. Você tá vendo aqui, Maria, o câmera acho que pode pegar com facilidade, essas raízes aqui elas estão mortas, tá? Então eu vou ter que fazer sangria, podar toda a Como que raizame você dela. sabe que tá morta? Porque elas estão secando, tá? Olha só, tá seco, ó. Tá vendo? Ó? Ela não tá o verdinho nela, ó. Então ela tá seca já. Ao contrário dessa daqui, ó. Tá, está verdinha, tá vendo? Então todas essas raizames que estão secando dela... Mais branquinha. E justamente, tá vendo aqui, ó, eu vou ter que podar, tá? Depois de higienizar toda ela, podar todas essas folhas secas, retirar todo esse substrato velho fora, tá? E aí, você fala, como que eu vou plantar essa orquídea? Ela não vai morrer porque não tem substrato? Não, porque ela respira do ar. Então não tem necessidade de pronto já. Neste vaso xícara aqui, olha, tá? Exatamente aqui, eu vou encher a metade dele, aí você fala, por que este vaso? Ele é proporcional ao tamanho da orquídea, tá? Então, ou seja, para não ficar desproporcional, enfim. Quando eu fizer o plantio dessa orquídea aqui, vai secar mais ou menos uns 5 centímetros desse caule que foi podado. Aí eu vou ter que vir até aqui e fazer esse segundo corte aqui na diagonal, tá? E ela está pronta para fazer o plantio já. Aqui eu vou encher de substrato. Metade do vaso. Lembra que eu comentei com você que tem necessidade de molhar o substrato? Isso aqui está seco, tá? Tá, você vai esborrifar água. Isso, vou borrifar água em todo ele, tá? Ó, deixar bem úmido mesmo, tá? Isso vai ajudar com que as raízes elas se fixem mais rápido no vaso, tá? Vou trazer essa orquídea, digamos que, vamos supor, que já tivesse lavado, tudo higienizado direitinho, com as folhas todas cortadinhas, tá? E ela está pronta para fazer um novo plantio. Aqui tem várias asas para serem cortadas, tá? Ó. Então eu vou deixar só as raízes mais vigorosas. O que acontece? Ela, eu tô tendo um pouquinho dessa aqui de baixo. Mesmo que tenha pouquinho, você só deixa as que são... São as que estão vivas, tá? As que estão secando já não. Aqui, o que eu vou estar fazendo? Olha, aqui você percebe, Maria, que ela está toda já judiadinha, as folhas estão sem vigor, sem nada, tá? Olha. Então você fala, mas está morrendo. Não está, ela está viva. E como que eu vou tratar dessas folhas para elas ficarem vigorosas? Aí a gente vem com esse produto maravilhoso que é o leite, tá? E aí com a flanelinha a gente vai... Você vai passando. Higienizar folha por folha. Desse mesmo jeito aqui, olha, tá? Questão de 30 dias, as folhas vão ficarem todas vigorosas, tá? Porque o leite, ele vai nutrir a nervura das folhas. Olha. E aí ela vai, todas as manchinhas, tá vendo isso daqui, olha? Ela vai sumindo aos pouquinhos, porque o leite vai nutrindo. Como fazer isso? Uma vez por semana é o suficiente para estar fazendo, tá? E aí quando eu for fazer o plantio, observa aqui, ó, metade do vaso está com substrato, correto? Aqui eu vou deixar assim, ó, exatamente assim. Tirar essas folhinhas para fora, tá? Ó. Todas elas, direcionar bonitinho, vai ficar caidinho assim mesmo, não tem problema, tá? Eu vou deixar... Põe mais substrato em cima? Põe mais um pouco de substrato, olha só. Exatamente isso daqui, tá? E aí está feito o plantio da Phalaenopsis. O que acontece? Eu vou vir com mais água, tá? E aí sim, vou finalizar higienizando as folhinhas, tá? Olha só, com leite mesmo, pode aplicar que isso aqui é maravilhoso. Inclusive combate pragas também, tá? O leite ele ajuda, combate a ácaros, tudo isso. E aqui, olha, já está feito o plantio. Viu que essa raiz está morta aqui? Olha, eu vou podar, tá? Aí você me fala, Eri, ela pode brotar? Pode sim. Ela pode, por exemplo, vir com uma floração, nascer um broto, caule, um novo caule aqui com a flor dela.
não permita que isso aconteça. Por quê? Porque ela vai enfraquecer as raízes. Então é importante já chegar, cortou o galho novo, o broto novo, o tecido vascular dela, para que as raízes comecem a brotar novas raízes, aí sim você deixa o segundo caule, aí ele se desenvolve e depois vem a sua floração após um ano de plantio, tá? Porque aqui, Maria, eu vou só tirar novamente, você está vendo essas raízes, as vivas, elas têm poucas. Mais ou menos nos 30 dias vai começar a sair raízes novas. Se eu permitir que o broto mãe, que a gente fala, da flor, se desenvolver, ela vai enfraquecer as novas raízes que estão vindo. Então, pela saúde da espécie, tem que se podar. Tá? Olha, quando a gente ganha uma orquídea ou compra, nós não sabemos que precisamos tratar tão bem da planta. Precisa. E as plantas captam isso, elas sentem. O seu dono tem um elo espiritual com a natureza, né? E ela devolve, exatamente como recebe carinho, amor, atenção, tudo isso, elas devolvem. E é muito importante dar essa atenção. Só que aqui ao lado, eu queria dar mais uma informação muito importante, por gentileza. Tá? Espera aí, deixa esse aqui. Eu tenho aqui ao lado várias orquídeas que foram plantadas. Porém, Maria, observe, ela está com praga, tá? Isso daqui, olha, é oidio. Tá? A praga vai absorvendo toda a seiva, vai causando furos, tá? Olha só essas manchinhas pretas aqui, olha, e ela começa a amarelar. Aí eu posso aplicar um químico, olha aqui, ó, tá vendo? A folha tá triste, tá sem vida, ou seja, essa praga ela vai se alimentando de toda a seiva da orquídea. E aí o que que acontece? Isso vai ocasionar em perda. Como tratar? Com leite. Leite. Resolver o problema. E por que tá? que essa praga, como que ela chega até aqui? Na verdade, o que que acontece? Essa praga, o oidio, ela vem de uma outra praga chamada cochonilha. É um besourinho pequenininho, que já vem do pulgão, é toda uma cadeia, que vai sobrevoando à noite, trazendo fungos para ela. Isso aqui também, essa praga dá do excesso de rega. Ou seja, regando constante quase todos os dias. A então gente isso não é pensa que viável, está ajudando tá? e não prejudicando está a saúde prejudicando. da espécie, tá? Ok. Então essa orquídea, por exemplo, ela tem 2 meses de plantada. Então ela já começou a enraizar agora, grudar no caule, tá vendo o tronco de árvore? E aí eu acredito que mais uns 5, 6 meses ela começa a vir sua floração. Porém, é muito simples, é só higienizar toda a folhagem com leite, tá? Isso aqui pode fazer 1, 2 vezes por semana. E vai desaparecer esse pretinho? Todo esse A tendência pretinho, é... essa pragazinha oidio aqui, e essa folha vai ficar vigorosa e aí vai vir brotos novos. Essa aqui, por exemplo, é uma Phainópolis, aquela que acabamos de plantar agora, tá? Aí você me fala, Iri, eu vejo em tantos lugares orquídeas com vários tons, por exemplo, uma Phainópolis branca, azul, tudo isso é fruto de enxerto, tá? Então aqui eu tenho, olha que coisa maravilhosa, Maria, olha só, eu tenho essa Phainópolis. Olha só que Só lindo. vira de frente para a câmera para Claro, você não claro. ficar de costas, tá? Perfeito. Vamos. Eu tenho essa Phainópolis, você fala, por que tem esse mesclado nos tons dela? Isso é técnica de enxerto, tá? É feito no laboratório. É feito um corte nela, coloca-se o enxerto, a seiva serve toda nutrida e aí a floração. Essa é uma branca misturada com esse outro tom aqui. Ela fica mesclada. Aquelas orquídeas azuis, que hoje está na moda, não nasceu assim. Essa é a sabedoria do homem conciliada na sabedoria de Deus, que acaba moldando algumas coisas, mas não é. Isso aqui é uma orquídea branca com enxerto azul, que a flor fica toda azul, porque a seiva segue toda com esse produto, tá? Mas aqui tá roxinha, né? Isso, essa aqui é roxinha, mas se você tem uma outra orquídea roxa, com esse outro tom aqui, ela nasceu Daí mesclada. nasce essa daí. Isso, mas não é que a natureza... Tem algum outro tem. exemplo disso daí? Aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui, olha, que é uma lealha, que é essa espécie aqui, que ela é perfumada. Olha o perfume dela. Não é? Você viu que maravilha? Aí você me fala, Eri, como que eu vou plantar essa orquídea nesse tipo de vaso? Por gentileza, me acompanhe, Maria, por favor, eu vou lhe mostrar o vaso exato para se plantar essa orquídea, por favor. Ok. Tá? Aqui eu tenho, olha, este vaso de parede. Aí você me fala, Eri, esse é o vaso certo para se plantar essa? Sim. Por quê? Esse vaso é para um jardim vertical. Olha só. Tá. A gente falou de jardim vertical até na Não outra é? semana. Isso vai grudar na parede porque ela está pendente à flor dela e ela vai começar a pender, ou seja, dar um efeito muito bacana e bonito. Por exemplo, é muito fácil de plantar. Vou lhe mostrar exatamente. Já plantou uma orquídea alguma vez, Maria? Não, deixa eu plantar. Quer aprender? Vamos lá. Bom. Sua primeira orquídea que você vai plantar, não é isso? Ah, que bom. Lembra que eu falei no outro programa que a gente vai apertando o vaso aqui, os vasos, direitinho, tá? Correto. Opa, isso. Opa! Aí você põe aqui do ladinho, por gentileza. É normal tá? acontecer Normal. isso, né? Vamos pôr um pouco de substrato aqui nesse vaso, tá? Que esse Cadê aqui, o lembra? substrato? Isso. Uns 5 centímetros, tá? De substrato. Vamos Acho que já borrifar, foi, vamos né? borrifar um pouquinho Vamos. de água, tá? Por favor. Tá bom? Tá ótimo, perfeito. Tá? E aqui não vai ter que cortar e tal? Inclusive, como ela está florida, pergunta muito importante que você me fez, tá?
Ela, como está florida, eu já não aconselho se cortar, tá? Porque senão você vai tirar toda a força dela. Neste caso, não se tem necessidade de cortar, tá vendo? Olha, ela está com as raízes bem firmes e essas outras aqui não vai prejudicar o processo E isso plantio. aqui vai virar flor? Isso é uma muda, tá? Por exemplo, aí você me deu uma dica de fazer uma técnica de sangria nela. Ou seja, aí vamos tirar esse substrato, tá vendo? Pode se retirar esse substrato velho, tá? Não tem nenhum problema. Vamos retirar todo esse substrato, tá? Dela, olha só. Nossa, ela fica peladinha, né? Na verdade, porque essa daqui, a força dela está nas enzimas, tá? Então, o tom da raiz dessa daqui é mais escura, não é que a raiz está morta, tá? Mas vamos podar um pouquinho, porque tudo que se poda como autodefesa enche de brotos novos, tá? E a força dessa orquídea não está nas raízes dela, tá? Não estão nas raízes, ela está na batata dela. Ah, aqui. Isso aqui é uma batata, tá? E aí a gente vai trabalhar essa questão de fazer o replantio dela. Lembra que eu comentei? É. Aqui, olha, vai ficar direcionado a parede, esse ângulo aqui, olha. Vai ficar para a parede, tá? E aqui é a frente do vaso, Tá, né? imagina que a parede seja aqui por causa da câmera. Isso, vamos deixar um pouquinho deitada, tombada aqui, olha, tá? Que é muito simples. Vamos botar um pouquinho mais de água, manter a umidade dela. Você fala, mas Eri, você falou que a água não é muito bom, regar constante, porque acaba dando fungo. Quando se planta qualquer tipo de espécie, a umidade é muito importante nas 2, 3 primeiras semanas, tá? Então, por isso que tem que se regar mesmo para manter nutrido, tá? Olha só, um pouquinho mais de substrato. Pode. Borrifar um pouco mais de água, tá? E aí vamos trazer um pouquinho mais para cima. E aí tranquilo, questão de um mês mais ou menos começam a vir raízes novas e aí sim brotos novos, tá? Aí essa aqui é a pétala da flor que já está caindo, tá? Ó. Isso aqui pode ser Aí retirado, tira, né? sim, com a mão mesmo, para não machucar o tecido vascular da espécie, tá? E aqui, olha, já está pronto. Você viu, olha, uma ou outra, tá? E aí vai. Mas sabe o que é gostoso de tudo isso, Maria? Você acompanhar o processo de desenvolvimento da espécie. Por exemplo, conciliar a família, os filhos, sabe? O esposo, a esposa, ou seja, reunir a família para se plantar. Porque pós-floração, você vê aquela coisa maravilhosa. Fala, poxa, foi eu que plantei. Na escola Né? a gente devia ter aula de jardinagem, né? Sim, muito Seria tão importante. bom. Bom, mas já que na escola não tem, você tem aqui no Manhã Leve, Verdade. toda semana, o quadro de jardinagem. Eu quero agradecer o Eri Lima, que é paisagista. Os contatos são os seguintes, a gente vai colocar na tela para você. É www.compreterra.com.br. O telefone WhatsApp é 0 operadora 11 947 38 7638 e o telefone é Compre Terra. Compre Terra, é correto. 0 operadora 11 2605 0314. Eri, muito obrigada Eu que por você ter agradeço, vindo, Maria. porque você trouxe esse jardim maravilhoso com tantas orquídeas e tanto É uma ensinamento. alegria enorme sempre estar aqui com vocês. Ah, tá? obrigada. Assim, eu venho, faço com a alma. Ai, que Uma alegria bom. muito Obrigada. grande. Venha, Obrigado. volte sempre, hein? Com certeza. Porque a gente adora Obrigado. receber você e todo esse ensinamento. Agradeço. Muito interessante. Adorei. Foi a primeira orquídea que eu plantei na vida. Não sei se eu plantei muito direitinho, mas plantei. Já posso falar que escrevi um livro, plantei a orquídea, o que mais? E tive uma filha já, então acho que já tá meio completo, né?